Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho hoje do Conselho Monetário Nacional, né? Agora vamos entrar mais a fundo, né? Então, a gente está naquele capítulo, né, na estrutura do Sistema Financeiro Nacional, órgãos de regulação e fiscalização. Bom, autoridades monetárias, lembra desse conceito, autoridades monetárias, Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é o órgão normativo responsável pela fixação das diretrizes das políticas monetária, de crédito e cambial do país, né? Então, repetindo, políticas monetária, de crédito e cambial do país, tá? Pelo seu envolvimento no cenário econômico nacional, né, ele se transforma o quê? É um conselho, né? É o conselho de política econômica do nosso país, né? Bom, vamos lá. Então, e ele é composto por quais são os membros? Outro conceito que é importante que você entenda: ministro da Fazenda, presidente. O ministro-chefe do orçamento, planejamento, orçamento e gestão, né? Lembra, ministro, orçamento, planejamento e gestão, tá? E o presidente do Banco Central. Agora, uma coisa, não pode esquecer. Eu sei que é difícil, mas não esquece. O presidente do Banco Central, em 2006, ele passou a ter status de ministro de Estado. Então, não me pergunte o porquê, mas em 2006, o presidente do Banco Central, né, ele tem um status de ministro de Estado, é um status, né? Então, não sei porquê, acho que não cabe juízo de valor aqui, né? Bom, o Conselho Monetário Nacional é a entidade superior, né? Lembra aí do suprassumo, do superior, lembra assim, do Sistema Financeiro Nacional. Quais são as atribuições, então, desse conselho? Vamos lá. Adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia, ou seja, né, quanto que eu preciso de ter, né, de dinheiro em circulação, os meios de pagamento, né, a circulação de dinheiro na economia, ajustado que às necessidades do país, né, da economia do país, tá? Então, adaptar o volume dos meios de pagamento. Regular os valores interno e externo da moeda. Regular valores interno, aí você lembra um pouco o conceito de inflação. E externo, taxa de câmbio, né? Aperfeiçoar as instituições e os instrumentos financeiros. As instituições, no caso as instituições, né, financeiras, e os instrumentos financeiros. Então, ele aperfeiçoa. Agora, um verbo importante do Conselho Monetário Nacional: ele zela pela liquidez e solvência das instituições e solvência das instituições financeiras. Então, quem é o responsável, o órgão por zelar? Zelar. Lembra do verbo? A liquidez e a solvência das instituições financeiras é o Conselho Monetário Nacional. Porque ninguém quer uma crise sistêmica no país, né? O que é uma crise? Os bancos começam a quebrar, enfim. Então, por isso que é função desse órgão maior, sei lá, ver se as instituições financeiras estão sadias, para que não tenha, né, nenhum risco sistêmico de quebradeira de bancos, porque isso não é bom, né? Então, ele zela. Tudo bem, vamos lá. Coordenar as políticas monetárias, de crédito, orçamento, fiscal e da dívida pública. Então, aquele conceito que a gente já falou lá atrás, né? A questão do gerenciamento da dívida pública, né? E a questão de emissão de título, né? Então, lembra, fiscal, Conselho Monetário Nacional é que coordena essa política, tá, monetária, de crédito, orçamento, fiscal e da dívida pública. Para quem está fazendo concurso público para AFO, né, para federal, tem aquela matéria AFO, né, que isso daqui tem que ter esse entendimento. Às vezes vem uma questãozinha assim, né, o cara tá tão lá nas leis de diretrizes orçamentárias, responsabilidade fiscal, e às vezes ele esquece,
né, que isso passa pelo Conselho Monetário Nacional, tá? Autoriza as emissões de moeda, então quem autoriza é o Conselho Monetário Nacional, tá? Presta atenção nisso, que o Bacen, né, ele só emite, quem autoriza é o Conselho Monetário Nacional, tá? Fixa as diretrizes e normas de política cambial, né? Então é conexo naquele ponto que eu falei de valores internos e externos da moeda, tá? Aprova os orçamentos monetários preparados pelo Bacen, tá? Regula, regula a constituição, funcionamento e fiscalização de todas as instituições financeiras que operam no país, tá? Então ele faz ele zela e ele regula, né? Ele zela e regula a Constituição, o funcionamento, e fiscaliza, né? Tem aí, regula, né? Ele não, veja bem, ele não executa, ele zela e ele regula, tá? Entende esse conceito agora. Bom, ele aprova os orçamentos, ele determina as taxas de recolhimento compulsório das instituições financeiras. Então, não é o Bacen que faz o Bacen executa, mas quem determina a taxa é o Conselho Monetário Nacional. Bom, ele também outorga ao Bacen, faz essa outorga, né, ao Bacen o monopólio das operações de câmbio quando o balanço de pagamentos exigia, que são aquelas operações de mercado financeiro, né, outorga ao Bacen esse monopólio dessas operações para executar as políticas cambiais. E aí, vamos lá, mais uma questão, tá? Os seus membros reúnem-se uma vez por mês para deliberarem sobre assuntos relacionados com as competências do Conselho Monetário. Então, os membros, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, Gestão, presidente do Banco Central, que tem status de ministro, eles se encontram uma vez por mês para discutir ali os assuntos relacionados, né, às competências do Conselho, né, a economia. Podem haver reuniões extraordinárias? Sim, podem haver, né? Então, aí você tem mais de uma reunião por mês, né? Um ponto aqui. Bom, tudo que é aprovado, né? E elas são regulamentadas, né? As aprovações, elas são essas diretrizes, né? E isso é feito através de que instrumento, né? Então, aí, entrando um pouco aqui no direito administrativo, né? Isso é feito através de quê? Resoluções normativas, são resoluções normativas de caráter público, né, divulgado no Diário Oficial e na página do Banco Central do Brasil. Então, essa divulgação ela acontece através do Diário e do Banco Central do Brasil. Então, é importante que você entenda essa questão, tá? E como eu falei, quem define a meta, né, um intervalo, a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional, tá? No próximo vídeo vamos falar um pouco do quê? Do Bacen.